Om Jnana-timirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez, aqui para hoje dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 22, verso 21. Então, continuando com as explicações que Krishna está dando a Arjuna sobre Jnana Yoga. O verso 21. Aquilo que não existiu antes da criação e que não irá existir após a destruição, não tem uma existência real durante o período de sua manifestação, mas apenas uma designação superficial. Na minha opinião, Krishna diz, o que quer que seja produzido de alguma coisa, na minha opinião, o que quer que seja produzido de algo não é nada mais do que aquele algo, aquela coisa em si. Tá? Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ver se ele explica melhor agora no verso 22. Embora não exista como uma realidade eterna, essa manifestação cósmica, que é a transformação dos modos da paixão, aparenta ser real porque ela é auto-manifesta. Né? A tradução está errada. É o seguinte: embora não exista como uma realidade eterna, essa manifestação cósmica, a qual é a transformação do modo da paixão, aparenta ser real porque ela é o quê? Porque a verdade absoluta, auto-manifesta e auto-iluminada, exibe a si mesma na forma
dos sentidos materiais, do objeto dos sentidos, da mente e dos elementos. Tá? Ou seja, embora a criação seja temporária, não seja uma realidade, vamos dizer assim, perene, absoluta, ainda assim, por ela ser uma expressão dessa verdade absoluta, ela tem um valor, ela tem uma realidade. Tá? E isso é justamente o oposto do que os budistas pregam. Os budistas pregam que porque ela é transitória e temporária, ela não tem uma realidade em si e, portanto, ela não tem qualquer valor e ela não existe. Só que o que o Vedanta explica é justamente o contrário. Não é porque é temporário que não exista. Porque dentro desse mundo temporário, quando nós interagimos com ele, nós estamos gerando ações e reações. E isso é real. E é dentro desse mundo material que nós vamos fazer a nossa prática espiritual, que vai nos permitir entrar na morada superior. Ou seja, o que nós fazemos aqui é real. O que nós fazemos aqui afeta a nossa vida, tanto material quanto espiritual também. Então, o fato de ser temporário não significa que seja inexistente ou sem valor. Ao contrário, ele é uma manifestação do desejo da verdade absoluta. A verdade absoluta desejou criar o mundo tal qual ele é. Quem manifestou o mundo foi Krishna. E ele criou o mundo com as regras que ele imaginou, que ele desejou. Ele criou essa dinâmica e, portanto, isso é real. Isso é real, deve ser vivido, respeitado e deve ser, de uma forma ou de outra, entendido como sendo uma coisa que pertence à vontade de Deus. Não é por acaso que o mundo existe. O mundo existe pela vontade divina. E Deus não tem vontades em vão. Tá? Deus não tem vontades em vão. Então, antes de nós pensarmos em desconstruir essa realidade, precisamos entender que ela tem uma razão de ser, que Deus criou ela com um propósito. Nós precisamos agora entender qual é o propósito. E que nada está, vamos dizer, solto ou desprovido de vamos dizer, do olhar de Deus. Tá? A pessoa materialista acha que nós estamos aqui relegados ao bel prazer dos nossos desejos, como se não houvesse nenhuma força por trás que estivesse direcionando o desenrolar disso tudo. Nem que seja, né, a organização das almas que estão encarnando, que já tem desejos específicos para cada era, para cada grupo, para cada momento da evolução do universo, né, que é o mais plausível. Então nós estamos desejando, estamos atuando, sim, mas automaticamente já há toda uma organização das almas que vão nascer juntas porque têm desejos parecidos. Entende? Então nunca deixa de ter um controle divino. Então, aquelas pessoas que são muito preocupadas com política, com a transformação, com o fim do mundo, com isso, com aquilo outro, esquecem que por trás tem uma mão divina. Esquecem que por trás tem um planejamento divino e as coisas serão assim. As coisas serão como serão sempre. Basta que você agora, então, descubra a melhor maneira de você atuar nessa realidade para viver em harmonia e para entender que há limites nessa transformação da parte externa, né, da realidade, né, mas você pode transformar a sua vida pessoal. Você pode fazer a sua vida ser uma vida melhor se você se ocupar no serviço devocional ao Senhor Supremo. Independente do contexto social político que você vive, independente. Você tem que entender que no momento em que você começa a praticar Bhakti, Krishna começa a abrir os seus caminhos e fazer com que tudo se torne favorável para a prática de Bhakti. Independente do momento atual, independente da crise, independente de qualquer coisa. Aliás, esse negócio de crise é uma grande ilusão, né? O mundo sempre está em crise. A economia sempre está em crise. Não vi um momento na história em que não estivesse. Quando a gente vive aquele momento, a gente acha que aquele momento é o pior de todos. Só que, na verdade, não é assim. Né? Sempre vai existir pessoas
que estarão em boas condições e outras que estarão em más condições. Né? Essa própria crise agora da pandemia. Né? Muitas pessoas quebraram, muitas pessoas ficaram mais ricas ainda. Então, é bom para quem? É ruim para quem? A pergunta é, quando vai ser bom para você ou não? Quando você vai entender que você tem que adorar o Senhor Supremo, independente de qualquer coisa, porque o mundo material vai sempre bombardear você com aquela propaganda do medo. É uma pandemia, é um vírus que na verdade não é lá essas coisas, mas pintam como se fosse um monstro, né? É a crise econômica que nunca vai ter jeito, mas ao mesmo tempo, se você analisa o crescimento da riqueza mundial, as pessoas elas vêm elevando o seu padrão de vida ao longo dos séculos. Tudo isso já está ali, você pode ver, tem gráficos inclusive, mostrando como as pessoas vêm saindo cada vez mais da pobreza, né, graças ao capitalismo, graças ao mercado aberto, mercado livre, economia aberta, né? Não ao capitalismo selvagem, não estou dizendo isso, mas estou dizendo graças à possibilidade de nós vivermos e empreendermos. Né? Infelizmente, há países em que as economias são reguladas pelo Estado, né? Países comunistas. Então isso gera um problema, isso gera miséria. Tá? Isso gera miséria. Com a exceção da China, né? Mas a China ela tem uma parte muito rica, tá? Mas ela também tem um lado muito pobre, porque lá você tem um comunismo de mercado, né? Ou um capitalismo estatal, né? Que ao mesmo tempo que libera as pessoas para empreenderem, produzirem, regula por um outro lado e cria um plano social para ainda manter uma classe muito na miséria. Então não permite as pessoas crescerem. Agora você vê Hong Kong, por exemplo, que ficou na mão dos ingleses e desde quando foi devastado, né, no final da Segunda Guerra, fez um boom econômico e lá hoje todo mundo tem um padrão de vida altíssimo. Tá? Um padrão de vida altíssimo. Então, assim, essa questão toda ela é muito relativa. Bom, então, sem querer entrar demasiadamente nisso, vamos voltar a ler aqui o texto. Verso 23. Assim, entendendo claramente, né, por meios de discriminação, no caso, a posição da verdade absoluta, devemos abandonar a falsa identificação com a matéria e remover todas as dúvidas em relação à nossa identidade. Devemos permanecer satisfeitos com o êxtase inerente da alma na plataforma espiritual e, com cuidado, evitar nos ocuparmos, né, em ações inúteis, né, de gratificação dos sentidos mundanos. Tá? Então, Krishna diz claramente, devemos viver no êxtase inerente da alma. A alma ela é Ananda, ela é bem-aventurança. A alma está sempre, ou deveria estar sempre em êxtase. Mas no momento em que ela encontra uma possibilidade de se conectar com esse êxtase, ele se manifesta automaticamente. O êxtase não vem de fora. O êxtase já é parte da alma. Basta que a gente crie condições para que a alma possa se expressar. Só que você precisa se desconectar do desfrute material. 24. O corpo material, o qual é predominantemente feito de terra, não é o nosso verdadeiro eu. Nem mesmo são os sentidos, que, presididos pelos semideuses, os ares vitais, externos ou internos, a água, o fogo ou a própria mente. Todos eles são simplesmente matéria. Da mesma forma, nem mesmo a sua inteligência,
a tua consciência material, o teu ego, o éter, os objetos da percepção sensória, nem mesmo o estado primordial do equilíbrio material podem ser considerados como sendo identidade da alma. Então, nada disso é algo que a gente tem que se identificar enquanto a nossa identidade original de alma. Então, vejam quantos véus são necessários levantar. Agora eu pergunto para vocês, o que nós conseguimos ver além disso? No momento, nada. No momento, a alma para nós é apenas um conceito. Tá? Mas nós precisamos agora lutar contra esses elementos materiais aqui. Nós precisamos negá-los. Nós precisamos ir contra eles. E na esperança de que, ao conseguirmos nos desvencilhar deles, automaticamente a nossa alma poderá se revelar. Mas ela ainda não se revelou. Então é como se nós estivéssemos buscando por algo que não sabemos exatamente o que é, mas buscamos por instruções de Krishna. Temos fé no que Krishna diz. Temos fé no que o Mestre diz. Mas nós de fato ainda não sabemos o que é a nossa alma. Nós não sabemos o que é esse êxtase. Mas, no entanto, não nos resta outra opção, a não ser buscar por isso. Porque temos fé nas Escrituras Sagradas. Então precisamos lutar contra essa malha, né, de ilusões, várias camadas de ilusão que nós temos diante de nós. E não conseguimos ver o mundo sem isso. Porque para nós o mundo é isso, a realidade é isso. A única forma que nós temos de estimular um outro aspecto da realidade é ouvindo o Harikatha. É nos transportando através do Harikatha, através da literatura védica, para essa outra dimensão que pertence à alma. Fora isso, não tem essa outra realidade para a gente. A gente vai olhar, a gente vai ouvir tudo que é material. Você não vê absolutamente, você não ouve, você não toca, você não cheira, você não sente, você não entende nada que não seja o mundo material. E a única maneira que nós temos de nos conectar com essa realidade, que pertence ao âmbito transcendental, que nos conecta com a nossa alma, é ouvindo o Harikatha, é lendo os Vedas, é ouvindo as aulas. Por isso que é muito importante não perder a conexão com os estudos, com os livros. Os livros são para nós, como diria, já fazendo um pequeno plágio, né, as janelas da alma. Dizem que os olhos são as janelas da alma, né? Na verdade não são, são os ouvidos. É você ouvir o Harikatha. É você ouvir as narrativas sobre os passatempos de Krishna, os ensinamentos de Krishna. Isso sim nos conecta com a nossa alma. Certo? Então vamos dar sequência. 25. Para aquele que realizou apropriadamente a minha identidade pessoal como a suprema personalidade de Deus, Krishna diz, que crédito então existe para os seus sentidos, os quais são produzidos pelos modos da natureza, né, e que estão perfeitamente concentrados em meditação? E qual culpa pode ser atribuída a esses sentidos, caso eles se tornem agitados? O que significa para o sol quando as nuvens vêm e vão no céu diante dele? Absolutamente nada. Ou seja, aquele que já percebeu que Krishna é a suprema personalidade de Deus, aquele que já entende que os sentidos são produto da energia material, né? Aqueles que estão concentrados em meditação em Krishna, eles não podem se agitar com nenhuma transformação do mundo material. Assim como o sol não se agita com a passagem das nuvens. Ou seja, os nossos sentidos eles vão se manifestar por alguns, vamos dizer, por alguns anos ou por algumas vidas, enquanto você está nessa meditação, mas ainda não perfeita. E você precisa ter a paciência que o sol tem, o desprendimento que o sol tem, e continuar ali, brilhando
aquela sua natureza, independente das nuvens passando ou não. Tá? Durante algum tempo, os sentidos darão trabalho, mesmo já envolto na prática profunda, né? Krishna fala isso lá no comecinho do Bhagavad Gita. Né? Que o devoto que já entende o sentido da vida, ele precisa ter paciência para que o processo de desligamento da matéria aconteça. Tá, tem um exemplo bem interessante que eu me lembrei agora, que é quando você desliga o ventilador da tomada. O ventilador já não está mais ligado na tomada, não há mais corrente passando, tá? Não há mais troca de energia que faça com que ele se mova. No entanto, até que ele pare completamente, existe um período em que ele vai estar já desconectado da tomada, mas ainda girando. Tá? Então esse impulso que a corrente, a energia elétrica deixou nele, é o mesmo impulso que a energia material deixa no devoto quando ele já se desconectou dela, até ele entrar no estado de total adormecimento, né, ou de paralisia total dessas movimentações ou impulsos materiais. Por um certo tempo, isso ainda vai estar se movimentando dentro dele. Então tenham paciência. Tem que ter paciência consigo e com os demais também, sabendo que todos estamos numa prática, todos estamos num caminho e todos nós já nos desligamos do mundo material. Agora é uma questão de tempo, até esperar que esse ventilador pare completamente. Certo? 26. O céu não é nunca afetado pelas diferentes qualidades do ar, do fogo, da água e da terra que passam através dele, bem como das qualidades de calor e frio, que continuamente vêm e vão com as estações do ano. Similarmente, a verdade absoluta nunca é manchada pelas contaminações dos modos da bondade, paixão e da ignorância, que causam as transformações do falso ego. Ok? 27. Ainda assim, até que você tenha eliminado completamente da sua mente as contaminações materiais, por uma ocupação, uma dedicação, né, unidirecionada ao meu serviço devocional, você deve, com muito cuidado, evitar a associação com os modos da natureza material que são produzidos pela minha energia ilusória. Ou seja, você deve evitar ao máximo entrar em contato com esses elementos da natureza material. 28. Assim como a doença que não é bem tratada, ela volta a retornar, né, causando mais sofrimento. Se a mente não está purificada das contaminações materiais, então ela permanecerá apegada, né, a coisas materiais. E repetidamente os tormentos atormentarão, né, aquele yogi imperfeito. Então que Krishna está realmente voltando sempre nesse ponto, do yogi que ainda não é perfeito, que está na busca, né, mas ainda sofre com esses impulsos da energia material. É muito importante que você tenha paciência consigo mesmo nesse momento. 29. Às vezes o progresso de um neófito transcendentalista é impedido devido ao apego excessivo pela família e outras pessoas, né, que são enviadas pelos semideuses invejosos. Tem semideuses que são invejosos, vejam bem. E eles veem muitas vezes os yogis avançando espiritualmente, tá? O que eles fazem? Eles enviam apsaras, por exemplo, muito bonitas para derrubar esses yogis das meditações deles, tá? Enfim, fazem uma série de coisas para poder evitar, porque eles têm medo que esses yogis ascendam aos planetas
celestiais e ocupem o lugar desses semideuses. Infelizmente acontece isso sim. Verso 29. Não, então, continuando ali no verso 29. No entanto, pelo poder do avanço espiritual, esse transcendentalista imperfeito irá conseguir finalizar a sua prática de yoga na próxima vida apenas. Né? Eles jamais ficarão presos à vida material novamente, como se fossem pessoas normais, né? Presas no próprio karma. Não. Tá? Não. Aqui no comentário tem o seguinte: às vezes, sannyasis e outros, né, transcendentalistas, buscadores, né, praticantes, eles ficam, vamos dizer, muito, vamos dizer, bewildered, no sentido muito impressionados, muito atraídos por amigos, por seguidores, por discípulos, né, que são enviados por esses semideuses para os perturbar. Portanto, no Srimad Bhagavatam 10.87.39, tem um verso que diz: Yadina samudharanti yattayoridi kama jata. Membros da ordem renunciada de vida, né, que falham em romper com esses últimos traços do desejo material nos seus corações, permanecem impuros. Deve ser entendido que a posição de um sannyasi é completamente distinta daquela de outras pessoas que se ocupam em serviço devocional. Isso é confirmado nos Vedas. Yasmata desham na priyam yadetam manusha vidu. Nenhum ser humano é tão querido para mim como um sannyasi, Krishna diz. Então, os sannyasis são muito queridos para Krishna. E Krishna diz claramente: os sannyasis não podem brincar na relação com familiares, na relação com amigos, na relação com seguidores. Não pode. Ele está sendo testado o tempo inteiro. Né? A energia material envia essas pessoas para tirá-lo da sua posição de foco da prática, de determinação da prática. Então, muita gente às vezes vem para mim e diz: não, você não pode ser tão insensível, você não pode se afastar dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, você tem que ter, vamos dizer, né, apego por eles, compaixão por eles, você não pode ser tão duro, ser tão frio. Eu falo: olha, o dia que você se tornar um sannyasi, você vai entender o que eu estou falando. E principalmente quando o próprio Krishna já está alertando sobre isso. Então eu peço, por favor, a quem estiver ouvindo essa aula, que não comente dessa maneira. Não procure fazer críticas a mim pela minha postura, vamos dizer, estrita, de não querer manter contato com familiares e outras pessoas, mas pelo menos dentro de uma zona de muita segurança, porque acontecem muitos inconvenientes, tá? Enfim, é por isso que a gente tem que ser realmente estrito, tá? A gente tem que ser estrito, tá? Para quem é muito sentimentalista, para quem ainda não desapegou do mundo material e acha que o mundo material que a vida, o sentido da vida é você ser legalzinho com todo mundo, bonzinho com todo mundo, dar atenção para todo mundo, não entendeu nada na verdade. Isso é puro sentimentalismo, não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade não é sentimentalismo. Espiritualidade não é você ter que ficar falando com todo mundo, com parentes, pais, irmãos, avós, amigos. Não é isso. Isso não é espiritualidade, não é sinônimo de espiritualidade. Sinônimo de espiritualidade é o quanto eu estou dedicando a minha vida ao serviço de Deus. Isso é espiritualidade. Agora, as pessoas confundem caridade com espiritualidade, confundem compaixão com entidades vivas com espiritualidade. Senão não tem absolutamente nada a ver. Isso pode, vamos dizer assim, ser
Isso pode fazer uma espécie de... Isso pode dar apoio, né, vamos dizer assim. São sentimentos positivos, né, mas não é a base. Não é a base. Tá bom? Então a gente tem que entender que quando chega uma hora que você já não quer mais viver no mundo material e você renuncia de uma maneira séria, são seus últimos momentos nesse mundo material. Pode ser a última vida, pode ser, faltam pouquíssimas vidas, e precisamos de fato nos tornar indiferentes a essas relações mundanas, para que isso não nos afete novamente. Porque a tendência que você tem é se envolver, né, com aquilo e querer novamente viver numa vida familiar. E aí você vai jogar tudo a perder. Tá? Então uma coisa é você ter amor incondicional, outra coisa é você ter sentimentalismo e ter que ficar se relacionando, fazendo ali um papel, cumprir uma função social, né, que já não condiz com o teu, com o teu status social. Ou você renuncia ou você não renuncia. As duas coisas não dá para fazer. Renúncia significa isso. Não vou mais me relacionar com o padrão materialista de sociedade, né? Com família, seguidores, amigos, etc. Vou agora me dedicar ao quê? À minha prática espiritual e vou auxiliar os demais nessa prática. Então as relações serão baseadas nisso. A relação de um sannyasi está baseada no fato das pessoas quererem aprender com ele ou não. É simplesmente isso. Não tem qualquer outro apego. Enquanto você quiser aprender, evoluir e servir, haverá relação. Enquanto não, pronto, não haverá. Se você busca algo além disso, não vai encontrar. Se você busca um amigo, se você busca um conselheiro, se você busca um animador de festa, você não vai encontrar. Alguém que vai ficar o tempo inteiro te elogiando, te agradando, esquece, você não vai encontrar num sannyasi isso. Você pode encontrar em outros devotos, você pode encontrar em outras pessoas, mas não num sannyasi. A espiritualidade, ela vai, quanto mais elevada ela vai ficando, mais difícil ela vai ficando também, mais dura, mais austera, né? Mais seletiva, tá? É como se a estrada fosse diminuindo de tamanho até que você comece a caminhar por cima de uma lâmina. Não dá para você titubear, não dá para você virar um pouco. Você precisa seguir o teu caminho, né? Você precisa seguir o teu caminho. Lembre-se que um sannyasi está desapegado, ele não está apegado a ninguém, muito menos a seguidores. Sannyasi, incluindo gurus, né? Gurus são sannyasis, né? Mas é um patamar em que a gente está justamente buscando o desapego de tudo e todos e o apego a Krishna. Certo? Bom, vamos seguir então. Verso 30. A entidade viva condicionada executa o trabalho frutivo e sofre e também desfruta das reações dos seus karmas. Assim, ela continua a trabalhar frutivamente, né, até o último momento de sua vida. Quando alguém, no caso, aquele que é sábio, no entanto, após experimentar aquele êxtase transcendental, ele abandona completamente os desejos materiais e evita de se envolver com o trabalho frutivo. Então, para alguém abandonar o trabalho frutivo, abandonar os desfrutos sensoriais, é porque de fato ele saboreou algo mais doce. Ele conseguiu provar algo mais doce do que essa Maya que existe. E olha que Maya é bem doce. Maya tem um sabor muito incrível. Mas aquele que é capaz de abandonar é porque ele realmente conseguiu provar um outro sabor. Esse gosto superior que é a prática devocional. Do contrário, impossível renunciar. Impossível, ainda mais em Kali Yuga. Kali Yuga é extremamente apelativa
aos sentidos, extremamente. E os sentidos estão muito descontrolados, muito. As pessoas simplesmente, assim, não têm condição de minimamente viver sem desfrutar a cada segundo. Tudo é desfrute, inclusive a própria espiritualidade já virou um desfrute. Maya é tão poderosa que ela vai absorvendo as coisas. Tudo que alguém cria querendo, vamos dizer assim, ser uma válvula de escape, ela absorve aquilo e ela já joga aquilo dentro de um desfrute. Então as pessoas acabam buscando a espiritualidade como sendo um novo tipo de desfrute. Agora, o Vaishnavismo não. O Vaishnavismo ele está blindado por essa energia, blindado pela energia espiritual, né, de Krishna. Então o processo ele vai ser sempre legítimo. Se você quiser abandonar o desfrute material, você canta o Hare Krishna Mahamantra, você segue os princípios, você segue as regras e você vai conseguir provar esse doce espiritual. Vai mesmo. E automaticamente você vai perder o gosto pelo desfrute material. Isso acontece rápido, viu? Isso acontece muito rápido. Basta você começar a praticar com um pouco de empenho, que logo logo você já começa a perceber as mudanças. É muito poderoso. 31. Aquele cuja consciência está absorta em pensamentos do Senhor, nem mesmo consegue entender como o seu corpo está agindo. Então aquela pessoa que está sempre pensando em Krishna, ele esquece do corpo material dele. Enquanto caminha, senta, levanta, deita, urina, come, ou faz qualquer outra coisa, ele simplesmente está pensando que o seu corpo está agindo de acordo com a própria natureza dele espontaneamente. Ele não está querendo fazer aquilo, porque a mente dele está sempre em Krishna. Isso aqui já é um nível muito mais elevado, tá? 32. Embora a alma autorrealizada, aqui já é nível de alma autorrealizada, então veja que Krishna ele já está mudando o padrão. Antes ele estava falando do yogi imperfeito, agora ele já entrou no yogi perfeito. Agora ele já fala de alma autorrealizada. Tá? Então são sintomas de fases diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Embora a alma autorrealizada encontre com os objetos materiais que são temporários, ela não aceita, ela não os aceita como sendo uma realidade palpável. Assim como um homem que desperta do seu sono, e tendo visto no seu sonho, que ele estava morrendo, como sendo apenas o quê? Uma manifestação ilusória da mente. A pessoa que sonha que morreu, de repente acorda, ele entende, ok, não morri, aquilo foi apenas uma ilusão causada pela mente, eu estou vivo, eu continuo vivo. Tá? 33. Meu querido Uddhava, a energia material que se expande em muitas variedades de atividades é erroneamente aceita pela alma condicionada como sendo uma condição real do eu. Mas, através do cultivo do conhecimento espiritual, essa ignorância, ela simplesmente desaparece enquanto você caminha na direção da libertação final. O eu eterno não é jamais erroneamente aceito ou rejeitado durante qualquer estágio. É quando você se torna uma alma liberada. Ou seja, você já reconhece quem é o seu eu e você automaticamente não perde a identificação
né, do seu verdadeiro eu, eterno eu, né, diante do mundo material. 34. Assim como quando o sol desponta, ele destrói aquela escuridão que encobria os olhos humanos, mas ele não cria nenhum objeto, né, a ser percebido. Ou seja, a luz não cria os objetos que serão percebidos. Os objetos simplesmente serão percebidos. Então, a realização real de mim destrói a ignorância que encobre a consciência pura. Ok? Isso está claro. 35. O Senhor Supremo, ele é auto-iluminado, não nascido, e ele é infinito. Ele é uma consciência pura e transcendental. Ele é o conhecimento onipresente. E ele é um único e indivisível. E ele pode ser compreendido apenas após ele só pode ser compreendido quando as palavras mundanas se acabam, ou seja, quando não tem mais a possibilidade de usar as palavras humanas, aí você chega em Deus. É por ele que o poder da fala e dos ares vitais são colocados em ação. 36. Qualquer dualidade que apareça, né, sendo aplicada ao eu, é simplesmente uma manifestação da mente perturbada. Não existe nenhuma base factual para esta dualidade, exceto o fato de que ela é imaginada pela alma condicionada. Tá? Ou seja, não há nenhuma dualidade presente na alma. O que dirá então da superalma? Ou seja, a dualidade está na matéria. A alma, ela é absoluta, assim como Deus também é absoluto. Correto? 37. A dualidade que é aplicada nos 5 elementos grosseiros, né, terra, água, fogo, água, ar e éter, devem ser entendidos pelos seus nomes e formas. Aqueles que clamam que esta dualidade, que esta concepção dual, né, ou dualística, é uma realidade mundana, é uma realidade, são os eruditos mundanos, que orgulhosamente colocam à frente de suas teorias sem uma realização profunda do que é a verdade. Então, são os famosos filósofos que só trabalham com a dualidade, né? Sempre estão buscando diferenciação de bem e mal, né, como se tudo fosse isso. O próprio cristianismo é baseado nisso. Né? É o mal lutando contra Deus, que é o bem. Eles não conseguem ver Deus como um absoluto que contém o bem e o mal, ou que está transcendental ao bem e o mal que a gente conhece. Né? O que eles têm como valores, né, são valores baseados numa contraposição de bem e mal. Já o Vaishnavismo não é assim. O Vaishnavismo tem o seu valor supremo, que é o bem supremo, que ele é absoluto, né? E ele tem os bens relativos e o mal que é relativo também, que pertence ao mundo material. 37. Por percepção direta, por dedução lógica, pela autoridade escritural e a realização pessoal, devemos conhecer que este mundo, devemos saber que este mundo tem um começo e um fim, e que ele não é a realidade última. Assim, devemos viver num mundo sem qualquer apego. 38. O corpo físico de um yogi neófito, agora ele já está voltando de novo, o yogi neófito. O corpo físico de um yogi neófito
que ainda não alcançou a maturidade da sua prática, pode às vezes ser afligido por diferentes distúrbios, como por exemplo doenças. Para eles, o seguinte processo é recomendado. Que processo é esse? Aqui no comentário, Srila Prabhupada diz: é comum que Hatha Yogis e Raja Yogis que não seguem o processo de devoção, do serviço devocional ao Senhor, não podem completar as suas práticas de yoga, devido ao quê? À concepção corpórea de vida. Ou seja, eles estão sempre o quê? Baseados no corpo, fazendo ginástica corpórea, certo? Ginástica corporal. Né? Então, portanto, eles serão afligidos por doenças e outros problemas, porque ainda não conseguiram tirar a consciência do corpo. Ficam fazendo pranayamas e asanas como se fosse só isso. Eles perdem a relação da devoção ao Senhor Supremo. 39. Algumas perturbações, como por exemplo o calor e o frio, podem ser minimizadas pela meditação no sol ou na lua. Doenças, como problemas gástricos, podem ser evitados pela prática de posturas e do controle da respiração. A execução de austeridades, o canto de mantras e a aplicação de medicinas naturais podem também eliminar, né, a inauspiciosidade das posições de certos planetas, né, ou o medo de você ser picado por uma cobra, etc, etc. Então são vários processos que você pode fazer, né, para estar cuidando aqui do corpo material. 40. Ele pode destruir essas perturbações, como por exemplo a luxúria, sempre pensando em mim, Krishna, né, e cantando, né, os meus nomes, né, os meus santos nomes, de maneira congregacional com outros devotos. Ele pode destruir o obstáculo do orgulho e do falso ego, seguindo os passos dos grandes mestres da yoga mística. 41. Existem métodos através dos quais os yogis podem se manter livres de doenças e podem manter-se durante a sua juventude, né, durante a vida inteira no estado de juventude, sem experimentar os problemas da vida senil. Assim, a prática de yoga existe para o quê? Alcançar esses poderes místicos. Então, o yogi fica muito preso nessa questão da relação com o corpo. Ou querer ser jovem para sempre, ou querer poderes paranormais, enfim, é sempre uma coisa ligada ao corpo. Isso é um obstáculo. Naturalmente, isso é um obstáculo. 42. Pessoas estudiosas que são peritos no conhecimento transcendental não valorizam tanto essas perfeições místicas, porque a alma, assim como uma árvore, é permanente, né? E o corpo, assim como o fruto dessa árvore, é perecível. Entende? Então a alma é como a árvore, que são perenes. Agora o corpo é comparado ao fruto, que é perecível, rapidamente perecível. Então a alma troca de corpo, assim como a árvore produz vários frutos. Tá? Esse é o exemplo dado. 43. Embora o corpo físico
possa melhorar com a prática do yoga, uma pessoa inteligente que dedicou a sua vida a mim não coloca a sua fé nessa prática e não se desvia da minha adoração por qualquer, vamos dizer, benefício, né, que o corpo material possa querer oferecer. 44. Os meus devotos unidirecionados, né, não têm qualquer desejo material, porque eles estão satisfeitos na alma. E assim eles experimentam uma felicidade ilimitada. Assim, enquanto executam o processo de yoga, eles jamais serão perturbados pelos impedimentos do corpo. Então, um devoto, ele não se preocupa com o corpo dele. Ele faz aquele mínimo para manter o corpo dele, come algumas coisas saudáveis, faz o mínimo de exercício, mas ele não dedica muito tempo ao corpo. Ele sabe que esse corpo aqui é um corpo perecível, um corpo que vai ter problemas. Ele prefere viver na realidade, na dimensão da alma, na dimensão do eu eterno. Tá? Essa é, então, a prática do devoto, do Bhakta. Tá bom? Então aqui termina o capítulo 22, que fala sobre Jnana Yoga, e amanhã nós entraremos no capítulo 23, que é o último capítulo que Krishna vai falar sobre Bhakti Yoga. Vai fechar, vai colocar, não é nem a cereja não, ele vai colocar a calda no bolo. Tá? Porque eu não sei porque que dizem que a cereja que é a melhor coisa do bolo. A cereja não é a melhor coisa do bolo. A melhor coisa do bolo é a calda. Então convenhamos, agora vem a calda do bolo, que é Bhakti Yoga. Tá bom? E assim a gente termina. Porque na verdade quem está diante de um bolo maravilhoso está lá preocupado com cereja, né? Quer mais é comer bolo, né? Então agora vem a parte mais saborosa, que é Bhakti Yoga, e a gente vai encerrar a leitura maravilhosa que foi desse Uddhava Gita agora nos próximos dias, tá bom? Então bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.